porque eu acho que é aí que está a preciosidade, né? Quando a gente compartilha uns com os outros aquilo que lemos, aquilo que entendemos, né? Para não ficar um aulão aqui, né? Só eu falando, ou às vezes o Du, mas os irmãos podem ter liberdade. O pastor também pode ter liberdade para poder trazer algum tipo de perspectiva sobre o assunto. Amém? Amém. Assim, só mais uma. Vamos deixar os microfones mutados, mas quando você quiser falar, pode ir lá e acionar e falar, tá bom? É isso aí. Bom, então hoje a gente vai falar do capítulo 3, está na página 35 do livro. A gente vai com o livro aí para acompanhar. E a gente vai falar em como funciona, como uma aliança funciona. No capítulo passado, a gente falou da necessidade da aliança. Vocês vão perceber, quem está lendo, ou quem já leu o livro, que o Asher ele é muito repetitivo em alguns pontos. Até porque tudo que a gente tem que falar para a comunidade em respeito de vivência, a gente está falando de dia a dia, a gente está falando de como viver relacionamentos em aliança. Então é impossível a gente conseguir falar disso sem ser repetitivo, sem a gente pontuar e pontuar novamente as coisas que devem ser ditas. Bom, abrir aqui meu guia aqui. Bom, então, na aula passada, quando a gente falou necessidade de uma aliança, a gente falou que a aliança é necessária para garantir que os relacionamentos não sejam destruídos. A gente entendeu que, por causa do pecado, né, que entrou lá em Adão e Eva, foi necessário se fazer uma aliança, onde nessa aliança tem os tratados, onde tem as condições para que nós possamos continuar caminhando naquilo que foi proposto. Essa é a necessidade. E durante todo esse capítulo, né, tanto o Asher utiliza, e nós vamos falar também, na comparação dessa aliança, desses relacionamentos de aliança com o casamento. Então, a figura do casamento nós vamos usar em todo momento, dentro desse capítulo de como uma aliança funciona. Porque o casamento, eu creio que é a melhor figura que representa tudo isso que a gente vai falar. Bom, vamos lá. O primeiro tópicozinho que a gente tem para dissertar, talvez eu não siga todos à risca, mas a gente vai falar sobre as palavras da aliança. E, bom, toda aliança existe palavras que são proferidas. Como eu acabei de falar, a gente vai usar muito casamento. No casamento, existe um momento ali onde tanto o noivo quanto a noiva dizem as intenções, dizem um para o outro, né? Porque estão ali, um para o outro e para aqueles que estão no casamento também, né? Então, aqueles dizeres, né? Quem é casado aí, se você lembra do que você falou para sua esposa no dia do seu casamento, se você lembra do que sua esposa falou para você, aquilo ali foram as palavras desse tratado. Claro que às vezes existiam anos de relacionamento antes, mas aquele momento ali foi um momento em resumir tudo, em colocar tudo num papel, em trazer tudo à tona um para o outro. Então, a aliança, ela vem através dessas palavras. Em 1 Coríntios 16:15, está no livro mesmo aqui, se vocês quiserem, 1 Crônicas 16:15, aqui fala um pouquinho sobre isso. 1 Coríntios 16:15 é um salmo que Davi, junto com Asaf, canta, né? E no verso 15 diz assim: lembrai-vos perpetuamente do seu pacto, ou aliança, ou concerto, dependendo da Bíblia, da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Aqui é Davi chamando a atenção para o concerto, para a aliança que o Senhor fez lá em Abraão. Quando ele fala de 1000 gerações, ele fala, ele aponta para a eternidade, ele aponta para uma aliança que não vai parar em Abraão, mas que vai continuar sobre os seus descendentes. Certo? Então a gente começa a entender que a aliança é algo que deve ser lembrado. Tanto Davi, como a gente vai ver em várias outras passagens,
a aliança do Senhor com o seu povo é lembrado diversas e diversas vezes. Então, isso é uma das características da aliança, ela deve ser lembrada sempre. E aqui agora a gente entra mais no cerne, né, do que o capítulo quer dizer, que ele vai falar sobre os 5 aspectos da aliança, né? Aqui ele pontua do 1 ao 5, primeiro sendo um relacionamento pessoal que a aliança procura confirmar. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, a aliança propriamente dita, ou as palavras de juramento que selam a relação. Terceiro, os sinais da aliança, os símbolos visíveis para relembrá-la. E 4, as bênçãos e recompensas que resultam em guardar a aliança. Ou 5, as maldições ou punições resultantes de quebrar a aliança. Tudo que a gente vai falar daqui para frente está dentro desses aspectos aí. Talvez a gente não fale na ordem, mas está dentro desses aspectos que o Asher traz para a aliança. Passando um pouco à frente, a gente vai falar um pouco mais sobre os sinais da aliança. E torna a dizer para os irmãos que estão aí na chamada junto com a gente, fique à vontade para poder, em qualquer momento, interromper, falar, pedir a palavra, assim que a gente vai alinhando. Beleza? Bom, sinais da aliança. A gente tem como vários exemplos de sinais da aliança. O anel de casamento que a gente coloca no dedo. A gente tem a circuncisão de Abraão. A gente tem todas as festas cerimoniais que foram proclamadas para o povo de Israel. E a gente também tem a questão de guardar o sábado, que o Senhor começou lá na criação e traz esse aspecto de guardar o sábado como mandamento para o seu povo. E dentro da nova aliança, que a gente também vai falar, existe um dos aspectos muito importantes, que é a ceia, onde o pão representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Tudo isso é para lembrar da aliança de salvação em Jesus. Todos esses sinais são sinais para o povo do Senhor, para nós, para representarmos um tipo de aliança. A do casamento matrimonial, a de Abraão, da descendência, as festas cerimoniais para a lembrança daquilo, da aliança do Senhor, enfim. Os sinais, eles só devem refletir a realidade de um relacionamento. Então, o sinal por si só não significa nada, né? A aliança aqui no meu dedo por si só não significa nada. O que significa é a minha relação com a minha esposa, é a minha relação, é os sentimentos, as intenções que temos uns com os outros. Esse é o verdadeiro significado da, da aliança, onde os sinais querem apenas representar isso. Dentro desses sinais de aliança também, a gente vai começar a entrar em alguns pontos aqui que o Asher traz, que eu acho muito interessante. O primeiro ponto, ele vai falar sobre sacrifício de justiça. Se tiver com o livro aí, vai estar na página 37 ali. O sacrifício de justiça, basicamente, são sacrifícios dados a Moisés. Puxa pra cá. São sacrifícios dados a Moisés que representam um relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, quando feitos com o verdadeiro espírito de aliança, possuem muito significado. Mas quando era feito por obrigação, eles eram superficiais e sem sentidos. A gente já pode ver um reflexo disso, que foi lá em Caim, quando a gente percebe que Abel dá algo, uma oferta que agrada ao Senhor, e Caim dá uma oferta que não agrada ao Senhor. E aí a gente observa que o seguinte: Abel sabia do que o Senhor gostava e ofereceu a ele. Caim, ele só ofereceu porque tinha que oferecer algo ao Senhor. E disso o Senhor não se agrada. Desde lá de Gênesis ele mostra, em Moisés ele vai trazer esse aspecto. Todos aqueles sacrifícios, né? Tudo que a gente lê em Levítico lá, toda a forma de oferecer as ofertas ao Senhor, tudo isso é um sinal apenas, ou era para ser um sinal apenas do relacionamento do povo para com seu Deus. Tudo certo até aqui, gente? Manda um joinha, faz alguma coisa aí para mim saber se tá tudo ok. Amém, amém.
Quer falar, pastor? Você levantou a mão aí ou foi só o joinha mesmo? Beleza. Bom, vamos continuando aqui. A gente vai citar algumas palavras agora, alguns versículos na Bíblia que falam justamente sobre essa questão do sacrifício. Primeiro está lá em Provérbios 21:3, a gente pode acompanhar no livro. Se você quiser abrir também, você pode abrir. Provérbios 21:3 fala assim: fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Então aqui, provavelmente Salomão estava falando que a intenção do coração do Senhor é muito mais com que as pessoas sejam justas e ajam com retidão, né, do que apenas oferecer sacrifícios, sem nenhum tipo de ato de justiça que acompanhe esse sinal, que é o sacrifício. E aqui tem várias outras passagens. Uma das que a gente que eu quero entrar com mais detalhe, é no Salmo 51, Salmo de Davi. Então, para a gente entender que o objeto que o sinal representa é muito mais importante do que o próprio sinal. Eu vou até abrir aqui na minha Bíblia, Salmo 51, se você quiser abrir aí também. Só contextualizando um pouco, Salmo 51 é o salmo que Davi escreve, né, para poder confessar o pecado dele, pedir perdão ao Senhor e restaurar a comunhão que ele tinha com Deus, né? E a gente vai ler assim do 16 ao 19. Então, se vocês quiserem acompanhar na Bíblia, Salmo 51, 16, Davi diz assim: porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí continuando aqui no 18. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Então aqui Davi ele seta muito bem um padrão aqui para a gente, onde a gente pode entender que existe um tipo de sacrifício que agrada o Senhor. Existe um sacrifício que agrada o Senhor, mas junto com ele deve-se o quê? Um espírito quebrantado, um coração contrito. O que ele está falando? De um homem que diante da presença dele se quebranta, de um homem que diante da presença dele tem facilidade em enxergar quem é e se arrepender do seu pecado. É basicamente isso que Davi está falando, porque Davi está pedindo perdão do seu próprio pecado e reconhecendo que é esse coração que agrada o Senhor. Aí sim, os sinais que foram gerados, os sacrifícios que serão queimados, as ofertas alçadas que serão colocadas no altar, aí elas farão sentido, aí elas vão agradar o Senhor, porque junto com elas existe um coração quebrantado. Então, dentro dos sinais da aliança, a gente já tem falado que o sinal não é mais importante do que o objeto da aliança, do que a aliança guarda. Então, a minha aliança no dedo não é mais importante do que o meu casamento propriamente dito, do que a minha relação propriamente dita. Então, aqui Davi ele também deixa claro, para o Senhor é importante o coração quebrantado, e aí sim o sacrifício fará sentido. Amém? Dentro de alguns sinais também que o Senhor falou, ele falou para o povo de Israel guardar o sábado, né? E guardar o sábado, eu não vou abrir tentar não abrir nenhuma porta aqui durante essa aula, tentar deixar tudo bem fechadinho, mas a gente entende que Jesus e Paulo, eles foram grandes instrumentos para revelar o quê? A totalidade da lei de Deus. Porque a lei de Deus, até certo ponto, em até certa época, né, até no Velho Testamento a gente percebe que muitas vezes os próprios profetas, eles guardavam a lei de uma forma muito mais formal e legalista do que da forma revelada da lei. Então, o que Jesus e Paulo fizeram muito bem através dos evangelhos e através das cartas de Paulo? Eles pegaram essa lei escrita,
essa lei toda que foi dada ao povo e revelou o coração de Deus dentro daquilo. Então a gente vai começar a ver isso nessa questão de guardar o sábado. Quando o Senhor fala de guardar o sábado, o que ele realmente quer falar? Ele quer falar, guardar o sábado tem a ver com guardar a aliança da criação. Porque lá na criação, Deus, ele trabalhou durante 6 dias e fala que no sábado ele descansou de tudo aquilo que ele fez. Certo? Então, quando a gente começa a entender isso, a questão do guardar o sábado para o Senhor é uma questão de princípio. Eu fiz assim e eu gostaria que vocês também fizessem assim. E a gente pode levar isso para muitos aspectos da nossa vida. Eu não quero entrar nesses aspectos, mas o que eu quero entrar é no sinal. A gente está falando do sinal. O guardar o sábado para um judeu, principalmente quando a gente fala também para um adventista, é algo muito maior, às vezes, do que o relacionamento deles com Deus. Esse é o ponto importante que a gente tem que tratar aqui. É essa linha que eu não quero romper com vocês, mas eu quero que vocês entendam. Guardar o sábado propriamente dito, não trabalhar, ficar quieto em casa, deitado, sem fazer nada, não é o que agrada ao Senhor. O que agrada ao Senhor é o seu relacionamento com Ele. E aí você fala, eu vou guardar o sábado para o Senhor, vou me guardar para Ele. Vou sair dos meus trabalhos, vou sair daquilo que ocupa a minha mente, que me tira da presença dele, eu vou estar inteiramente para ele. Esse é o coração que agrada o Senhor. Entende? Então, quando a gente fala, quando o Asher fala aqui, quando a Bíblia fala de guardar o sábado, Deus estipulou um padrão na criação e um padrão para o povo dele. Eu queria aproveitar, o Asher, ele trabalha muito bem essa questão, e eu queria ler aqui com vocês. No livro mesmo, aqui na página 38, a gente vai acompanhando, acho que é importante a gente ler esse pedacinho. A partir do versículo 13 de Êxodo 31, que ele cita aí, ele fala assim: diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal, presta atenção, será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Então, você vê que Deus ali, ele coloca um sinal para o povo, mas não para simplesmente eles guardarem o sábado, mas para que isso seja um sinal para outros povos, para que eles saibam que quem santifica o povo de Israel, que quem guarda o povo de Israel é o Senhor Deus. No verso 17, na página 39, também diz assim: isso, no caso, o sábado, será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, perdão. Pois em 6 dias o Senhor fez céus e terra, e no 7º dia ele não trabalhou e descansou. O sábado, como expressão de ações de graças ao nosso Criador, é uma bela forma espiritual de celebrar o nosso relacionamento com Deus. Fora desse contexto de relacionamento pessoal com o Criador, ele perde o sentido. É isso que Jesus, alguém que guardava o sábado no melhor sentido da palavra, quis dizer em Mateus 12:8. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. E no verso 12 ele também diz: portanto, é permitido fazer o bem o sábado. Aqui Jesus, ele traz a revelação do que era guardar o sábado, né? E é o que eu acabei de dizer para vocês. É trazer com que o objeto do sinal seja muito mais excelente que o sinal propriamente dito. Alguém quer comentar algo disso? Ficou claro? Ficou dúvida? Ficou obscuro? Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar. Vou beber uma água. Vai falar alguma coisa, Du? Você estava mutado aí? Ou não? Está colocando aqui o fone. Eu entendo assim, essa perspectiva do sábado, uma lei para os judeus. Eu estava conversando com alguns dos irmãos esses dias sobre isso. A perspectiva é a seguinte: nós, como gentios, nós estamos esperando, né? Não só os gentios, mas até os judeus remanescentes, estamos esperando o sábado, que sábado que é o milênio, o dia do Senhor.
Então, esse é o momento do nosso descanso. Quando o Senhor é um descanso, né? Descanso dessa era, descanso do pecado, descanso dessa batalha interior que nós temos. Então, isso vai ser quando Cristo reinar. Então, acho que foi o Jota colocou aqui, é sobre ele é o descanso, ele é o sábado, então Isso. aponta para Jesus. Só que se alguém chegar em mim, por exemplo, e falar assim, não, eu acho que eu vou guardar o sábado, eu não vou proibir essa pessoa, entende? Porque o sábado, a Bíblia está falando sobre isso, então, se é uma perspectiva dela com Deus sobre guardar o sábado, eu não vou proibir, né? Eu vou até ajudar a falar aqui como que vai funcionar isso, né? O sábado do judeu começa na sexta-feira às 18 horas, né? E termina no sábado às 18 horas. É uma cultura que é bem relevante. Só para vocês terem uma ideia, eu vou fechar já, não quero falar muito. A sexta-feira, toda sexta-feira, às 18 horas, o judeu senta com a sua família na mesa e lê a lei e celebra o Shabat. O gentil, principalmente o brasileiro, sexta-feira à noite, o cara tem até uma música, né? Hoje é sexta-feira. Ele não vai para casa, ele não senta com a família, ele vai para um lugar se divertir. E essa é a cultura do povo gentil, principalmente brasileiro. Então, se alguém for guardar o sábado, eu glorifico a Deus por isso. Amém. É isso. Tem alguém querendo falar também. Quem tá com... Pode abrir o microfone e falar. Aí. Então, eu tenho também uma opinião contestando, né, a questão do adventismo, onde justamente essa semana eu vi uma ministração deles, onde eles traz bem claro que não guardar o sábado seria um pecado de morte, né? E eu vejo o quanto tem sido, eu vejo assim como uma injustiça, sendo que a justiça já foi feita, né? Mas cabe a nós continuar ensinando. Eles ensinam, nós continuamos ensinando. E contestar seria loucura, né? Bater de frente ou tentar convencê-los, entendeu? E a Bíblia já nos traz esse amparo, né? Se alguém guarda, que faça bem feito. E sobre o alimento, se alguém come, ou aquele que não come, também não vai intervir. Mas muito bom também, né, trazendo para a questão da aliança, essa aliança ela se funde e se finaliza em Jesus, em todos os aspectos, a questão do sábado, do alimento. E agora a grande maldade está, né, definida por eles de que seria um pecado de morte. Inclusive eles falam que se um dia da semana a pessoa roubar, ela não vai para o céu. De repente um dia da semana também essa pessoa é prostituir e não vai para o céu. E assim eles comparam o sábado também. Se a pessoa não guarda o sábado, não vai para o céu. Então Jesus aí fica fora. Literalmente o sacrifício não vale nada, né? Só esse comentário, só participando mesmo sobre isso que eu Claro. vi essa semana, entendeu? Esse é o que a gente está falando, né? Pessoas que dão mais valor para o sinal do que o sinal representa, né? O sinal representa um relacionamento com o Senhor, o sinal representa tudo isso que a gente vem falando, só que eles param nisso, no legalismo do sinal, querem matar pessoas por causa disso, querem condenar por causa disso, mas não querem se relacionar, não querem entender o verdadeiro motivo. Por que que Jesus falou em guardar o sábado? Por que que o Senhor colocou como mandamento guardar o sábado? Existe um motivo, existe um porquê. E aí eu acho que ensinar esse porquê é mais excelente do que apenas mandar guardar o sábado. Esse é o ponto. É justamente isso que a gente está falando aqui. Não somente guardar o sábado, assim como a gente falou dos sacrifícios também. Sem um coração e um espírito quebrantado, o sacrifício de nada vale, né? Então,
não são os sinais que representam algo. Sinais são, desculpa, não são sinais que valem alguma coisa. Os sinais apenas representam aquilo que é valioso. Exato. Maravilha. E continuando aqui, um outro sinal que dá muito, digamos assim, discussões, principalmente nossos irmãos judeus, é a questão da circuncisão. Aqui a gente vai falar sobre a circuncisão do coração. Né? A questão da circuncisão, ela é tão... eu creio que Deus ele quis colocar tão claro essa questão que nós temos diversas passagens, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, que falam sobre isso. Né? Quando lá em Abraão o Senhor faz uma aliança que tem que circuncidar o menino até o 8º dia, no prepúcio, o que ele quis fazer? Ele quis separar um povo para ele, um povo diferente, mas somente a atitude de circuncidar não bastava para que aquele menino, depois dos 8 dias de vida, fosse simplesmente por isso, fosse um israelita, digamos assim, né, fosse um povo de Deus. Precisa de mais coisas. E aí, conforme vai chegando em Moisés, a gente entende que precisa, meu Deus, de coisa demais, né? São 600 e lá vai cacetadas leis. E aí a gente começa a entender e discernir um pouco o coração de Deus. Lá em Deuteronômio 10, eu acho que também cita aqui, né? Eu queria ler do 10, se puder abrir sua Bíblia, lá no Deuteronômio 10, do 12 ao 16. Nelton costuma dizer que esse aqui é o Evangelho segundo Moisés. Eu concordo muito com ele. Se a gente for parar para estudar, a gente vê, para ler, né? A gente vê que é uma revelação do próprio Evangelho ali ainda em Moisés. A gente consegue enxergar isso. Então, Deuteronômio 10. Vamos ler do 12 ao 16. Ele diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede a ti, senão que temas o Senhor teu Deus e que te andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar. E a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como neste dia se vê. Aí ele fala no 16: Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Isso não é Paulo que está falando lá na frente, é Moisés que está falando. Logo em seguida, né, da segunda tábua da lei descer e ele reescrever tudo novamente. Então, a gente para analisar que a revelação do que o Senhor queria falar com essa separação do povo, com esse sinal de circuncisão, era para gravar no coração do povo dele que eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Essa frase vai se repetir em quase toda a Bíblia, a gente até vai chegar nela de uma forma mais incisiva dentro desse capítulo, mas é basicamente o Senhor falando para o povo: não endureça a sua cerviz, né? Não esteja com o coração endurecido, porque o que eu preciso circuncidar é o coração de vocês. Aonde vocês precisam me desejar, aonde vocês precisam para obedecer os meus mandamentos, tudo aquilo que eu coloquei é somente através de me amar, é somente através de mim. Mas não. O povo naquela época, infelizmente, ainda não tinha entendido isso. Então, ali a gente percebe que Moisés tem a lei revelada. Logo depois da entrega, ele já tem a lei revelada. E com certeza Moisés não compartilhou somente esse ponto. Várias outras coisas ele compartilhou, se a gente for ler em Deuteronômio. E é por isso que às vezes é tão revoltante quando a gente sempre começa a leitura da Bíblia, porque hoje nós temos uma lei não mais excelente, mas mais revelada, né? Porque passou ali o Novo Testamento, passou Jesus, e a gente hoje consegue ter um entendimento mais pleno. Então, quando a gente lê Moisés, a gente entende que é a mesma coisa que Deus está falando ali. É uma sombra, mas é o mesmo aspecto. Por isso que, novamente,
o sinal, a circuncisão, somente dita, não é mais importante do que o relacionamento com o Senhor. Para a gente não alongar muito, vamos acelerar um pouquinho aqui o percurso. Jeremias 4:4, lá na página 39. Jeremias fala assim também: circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém. Então a gente vê um outro momento no Velho Testamento, o profeta Jeremias, onde o reino já estava dividido entre o reino de Israel e o reino de Judá, ele trazendo novamente o aspecto: circuncidem o vosso coração. Essa é a verdadeira lei revelada. Mais para frente, em Romanos 2:29, Paulo ele fala com mais veemência aos judeus da época, afirmando nesse versículo a importância da aliança do coração. Então, o que ele está falando lá em Romanos 2:29, na página 40 do livro, para quem quiser acompanhar? Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito. Paulo dá uma cajadada brava aqui, porque o que ele está falando? Ele está falando para um judeu. Quem é judeu é aquele que é no interior. O que ele está falando? Os fariseus daquela época, principalmente, e muitos irmãos, eles se preocupavam em expor que eles pareciam ser judeus. Então, eles sacrificavam, eles iam ao templo, eles faziam tudo que um judeu faz. Mas qual que é o aspecto mais importante para que você seja um judeu? Né? O judeu, justamente, significa você ser o povo de um Deus específico. Então, o ponto mais claro para que você fosse um judeu era você se relacionar com o seu Deus. E o que eles faziam? Eles pareciam se relacionar com Deus, mas não se relacionavam. Então, Paulo está justamente puxando aqui a orelha dos judeus, falando: quem é judeu é aquele que é no interior. E a circuncisão é a do coração. Então, aqui a gente vê que Paulo ele não está apresentando a nova doutrina, nenhuma mudança da lei. Ele está apenas revelando a lei nessa nova aliança. Amém? Vamos abrir lá em Gálatas 5, que também é uma passagem muito importante que Paulo fala sobre esse assunto. Era quase que tenha ler a Bíblia. Gálatas 5, do 1 ao 6, eu vou ler mais rapidamente essa passagem. Paulo fala: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo: se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Vamos pausar aqui só um pouquinho. Paulo acabou de falar aqui, no verso 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixares circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Então, peraí, Paulo está falando então que não é para circuncidar. Isso aí está errado, não é para fazer isso. Não é isso exatamente. Paulo, na verdade, ele está preocupado na realidade do coração em primeiro lugar, do que no sinal simplesmente da aliança. Lembra que a gente está falando de sinais, mas da importância do que ele significa e não do sinal propriamente dito. Então aqui Paulo está dando mais uma vez a perspectiva dele, que o mais importante é o coração do que o sinal. Aí se a gente continuar lendo, a gente vai ter um entendimento melhor sobre o que Paulo quer falar. Então, verso 3. Vamos até o 6 agora. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei, que ele está afirmando. Verso 4. Separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera no amor. Então a gente entende aqui o que Paulo está falando. Não importa se você é circuncidado, se você não é. O que importa é ele diz nessas palavras, a fé que opera no amor. Entendeu? Então a gente aprendeu com o Du que a fé também é uma perspectiva de agradar a Deus. Então o que importa é se você está agradando ao Senhor.
não somente se você é circuncidado ou não, mas se você agrada ao Senhor, se você obedece os seus mandamentos. É isso que Paulo está querendo falar mais uma vez. Paulo ele não vem para descumprir a lei, mas o que ele tinha medo? Ele tinha medo que os irmãos se circuncidassem para uma obediência cega da lei. Esse era o medo de Paulo nesse verso 2. Mas o que ele realmente quis dizer é justamente que o que importa é o que está no relacionamento entre você e Deus. Então ele estava com medo da obediência cega da lei e que aqueles que se circuncidassem deixassem um relacionamento espiritual com o próprio Deus. Amém? Até aí. Alguma mais consideração? Tô vendo que a Yasmin tá querendo falar, parece. Se segurando aí na cadeira. Então tá. Vamos lá então. Próximo tópico aqui que o Asher aborda e que a gente vai falar e que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque isso se baseia muito quando a gente fala sobre uma teologia da salvação. Esqueci até o nome agora, o Du falou esses dias, não lembro agora. Depois o Du me ajuda no termo técnico. Mas quando a gente fala sobre essa teologia da salvação, a gente tem que entender um aspecto muito importante que o Asher, ele coloca aqui nesse ponto, onde ele fala sobre o resgate heróico. Né? Aqui ele vai usar uma parábola que está em Ezequiel 16. Não tem como a gente ler, Ezequiel 16 é muito grande, mas eu vou resumir para vocês. Se vocês não querem acreditar em mim, no final da aula vocês leem Ezequiel 16. E aí mata a questão. Mas em Ezequiel 16 fala de uma parábola. Na parábola, do verso 1 ao 14, vai falar de uma bela jovem que se torna uma rainha resgatada. E no verso de 15 a 34 vai falar, infelizmente, dessa mulher que se torna promíscua, que se torna uma prostituta, insaciável, e a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Ela corrompe a aliança com seu resgatador e seu marido, que é a figura do Senhor. Então aqui essa mulher é a figura de Israel, Jerusalém mais precisamente, e o resgatador, o homem que se casa com essa mulher, é a figura de Deus. Então a gente vai ler só realmente a passagem que está aqui no livro, para eu dar um pouquinho do contexto, e agora a gente vai ler aqui. No Ezequiel 16:8, que está no livro aqui na página 41, fala desse homem que achou essa mulher ainda criança e resgatou ela, e aí fala no versículo 8, mais tarde, quando passei de novo por perto, olhei para você, a mulher, né, e vi que já tinha idade suficiente para amar. Então estendi a minha capa sobre você e cobri a sua nudez. Fiz um juramento e estabeleci uma aliança com você, palavra do soberano Senhor, e você se tornou minha. Muitas implicações temos nesse Ezequiel 16. Mas o que eu quero trazer com mais veemência aqui? O que a gente está usando como analogia do capítulo inteiro? O casamento, certo? Você observa que os versículos mesmo, sempre que vai falar de aliança, fala sobre um relacionamento matrimonial entre um homem e uma mulher, entre Deus e o seu povo, entre Deus e judeus, entre Deus e a futura igreja, judeus e gentios. É sempre sobre isso que está falando quando se relaciona em aliança. Se relaciona à aliança. Então, o principal desse Ezequiel 16, a perspectiva principal que eu quero tirar, tem muitas, mas o que eu quero tirar e que o Asher traz para nós também é a questão que o nosso relacionamento com Deus nunca começa num pé de igualdade. Muito pelo contrário. A gente até viu, acho que na aula 1 foi comentado sobre isso. Mas nós começamos um relacionamento com Deus totalmente perdidos, totalmente dependentes de um resgatador, né? E a nossa aliança com o Senhor, ela é pautada por um ato sobrenatural de resgate e intervenção misericordiosa. Se a gente não entende isso, a gente não consegue se relacionar com o Senhor da forma correta. Se a gente não entende que o Senhor nos tirou de um lamaçal de pecado, literalmente falando, nos tirou de uma vida totalmente
o salário do pecado era a morte. Ele nos tirou da morte eterna para uma vida eterna. Se a gente não entende isso, a gente não consegue se relacionar com Deus de forma plena. E isso é muito importante. E aí, o que eu quero dizer com isso? A gente está lendo aqui Ezequiel 16, e parece que eu vou começar uma pregação de salvação que está no Novo Testamento. Por quê? Porque a Bíblia toda fala de um assunto só. A gente tem que entender isso. A Bíblia toda vai falar sobre uma só, eu gosto de falar essa palavra, né? Mas cada um utiliza melhor. Uma só promessa. O casamento, o dia do Senhor, a Bíblia toda é para falar disso. Então a gente vê que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos os profetas ali do Velho Testamento, com essa revelação desse casamento que viria, eles viviam frustrados, porque assim, eles não conseguiam ver algumas coisas claramente, eles recebiam revelação da parte do Senhor, muitas visões, Ezequiel ainda um pouco mais alto as visões dele, só que na hora que ele olhava para Israel, que ele olhava para Jerusalém, que ele olhava novamente para a realidade daquele que era chamado povo de Deus, eles olhavam e falavam assim, Senhor, o que é isso? Então, o que eu quero que a gente entenda é que nunca o nosso relacionamento com o Senhor começou num pé de igualdade. Agora, mesmo ele não tendo começado num pé de igualdade, o fato da gente poder desfrutar de uma aliança de casamento em pé de igualdade entre nós e o nosso resgatador, Deus, essa é a verdadeira graça. Essa é a verdadeira graça escandalosa. Essa é a graça, devia ser, né, a superabundante graça. Esse é o plano da promessa. É isso, Du. Esse é o plano em que a gente entenda quem somos, da onde fomos tirados e aonde estamos sendo colocados no Senhor. Assentados nas regiões celestiais, né, Du? Em Efésios fala, e assim, esse lugar é muito alto, né? E às vezes a gente não entende que o Senhor está com essa proposta para o seu povo para hoje, para agora, né? E aí a gente vai entrar já no próximo tópico que fala o casamento de Deus com o seu povo, mas eu não quero sair do fio da meada da história. Qual que é a questão aí? A gente falou de Ezequiel 16 agora, dessa mulher que foi resgatada, colocada no status de rainha e se tornou uma prostituta. Mas lá em Jeremias 31, vai falar de um novo casamento. E aqui a gente também vai acompanhar só no livro, para não tomar muito tempo, mas se vocês quiserem, depois que sair daqui, ler Ezequiel 16, Jeremias 31, vai ser ótimo. Muito bom. Jeremias 31. Na verdade, eu vou ler. Eu vou abrir a Bíblia aqui. 31 ou 33, pelo menos, para a gente poder... Não dou conta. Vou abrir aqui. Jeremias 31 ao 33. Contexto, novamente, é praticamente o mesmo contexto de Ezequiel, mas fala de um homem, figura de Deus, casado com uma mulher que se perdeu, figura do Israel, da igreja, de nós. Jeremias 31, 31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto, ou uma aliança, ou um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui ele já está falando de uma casa unificada. Não conforme o concerto que eu fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui a gente tem uma revelação novamente muito alta daquilo que vai acontecer no dia do Senhor. Só que para acontecer isso no dia do Senhor, você entendeu que vai existir uma casa unificada aqui na representação daquela época que estava separada a casa de Judá com a casa com o reino de Israel. Puxando só um pouco mais esse assunto e já voltando logo depois, para que isso aconteça e Jesus volte, vai ter que existir uma igreja unificada entre a igreja gentílica e a igreja judaica.
e o povo de Deus escolhido, e nós, gentios, enxertados na videira. E vai ter que virar um povo só, porque ele vai vir casar com uma só noiva. Por que eu entrei nesse ponto e logo voltei? Porque aqui existe uma promessa de um novo concerto, de uma nova aliança, diferente da antiga. Então a gente está vendo em Jeremias 31, vai ter muitas passagens também em Isaías que falam muito sobre esse tema específico, um novo conceito. Em algumas Bíblias fala realmente já na nova aliança. E o problema aqui é que fala que a aliança que fez com os pais, fala que a aliança que fará conosco, a igreja unificada, vai ser diferente da que ele fez com os nossos pais, com Abraão. E aí isso até gera um pouco de dúvida, eu acho que colocou isso no livro. Então quer dizer que o marido, que Deus, ele planejou o casamento de forma errada? Por isso que ele vai ter que fazer uma nova aliança? Não foi isso. Ele não vai fazer uma nova aliança com aquela esposa que quebrou e traiu a aliança. Ele vai fazer uma nova aliança com a esposa totalmente restaurada, com uma esposa com um coração totalmente transformado. Aqui, no verso 33, ele justamente diz isso, ó. Eu porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E aí ele fala, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Então aqui a gente tem uma perspectiva de uma esposa que quebrou a aliança, e aqui a gente tem que ter uma perspectiva de uma esposa restaurada. Então, é o povo de Israel, e aqui a gente tem a igreja em Jesus. Então, a gente percebe que essa igreja em Jesus é uma igreja onde vai ter a lei do Senhor no coração, que vai ter dificuldade de pecar, mas que vai ter uma fome insaciável em buscar a santidade do Senhor. Então, esse é o ponto. De que forma a aliança será restaurada se o marido casar com a mesma esposa? A novidade dessa aliança está no coração radicalmente transformado da esposa para permitir que ela tenha um relacionamento que o marido sempre desejava. O tipo de relacionamento que o Senhor desejava, ele nunca mudou, desde Gênesis até a consumação de todos os séculos. O que vai mudar é a esposa, o que vai mudar somos nós. Vai ser uma igreja que vai chegar para ele limpa, imaculada e pura. E por mais que seja difícil a gente hoje olhar isso, é por isso que oramos, é por isso que estamos juntos, é por isso que queremos nos relacionar em aliança, para sermos essa esposa, para sermos esse tipo, para conseguirmos gerar esse tipo de restauração que não vem de nós, mas vem de nos relacionar com Ele. Então, esse sempre foi o desejo do coração do Senhor, se casar, ter um povo para chamar de seu, se relacionar a um nível de intimidade mais profundo. Né? Quando o noivo está convidando a noiva para as núpcias, é para se relacionar mais profundamente com ela, na forma literal. Quando Deus nos convida para o dia do Senhor, é Ele falar, eu quero ter mais intimidade com vocês, eu quero me revelar mais a vocês. Mas para isso precisa de um preparo. A noiva precisa estar preparada para que chegue nas núpcias. Entramos nesse ponto e para finalizar aqui o capítulo, a gente vai falar sobre um pouco as regras da aliança. Dentro desse ponto que passou sobre Ezequiel, sobre Jeremias, sobre essa questão da nova aliança, desse novo casamento, tem alguma dúvida? Tem alguma consideração? Alguém quer falar alguma coisa dentro dessa abordagem? Por favor. Não? Beleza. Então vamos seguir. Bom que acaba mais cedo, e aí vocês conversam no final então, né? Aí alguém falou que a Samara quer falar. Vai ter jeito de continuar sem a Samara falar agora. Não quero falar não, eu tô aqui deserindo. Ixi, peraí que o caminhão de lixo chegou aqui, aí tu não dá pra falar mesmo. Continue. Só falando aqui, fazendo uma pergunta, uma colocação, não sei. Eduardo, né? Isso, Eduardo também. Eduardo aí na parada. Como que ficamos nesse esforço que é necessário, né?
Existe um esforço necessário individual para estar dentro do padrão de noiva. Hoje eu tenho, pessoalmente, enfrentado uma guerra interior, e lutando para não me expor, né, para não me colocar como justiceiro ou como um certo julgador também. A questão dos pareios, né? As pessoas querem aparelhar a gente, querem estar próximo e querem vincular constantemente, mas eles não querem o compromisso, o esforço devido que é necessário para seguir Jesus, para estar dentro do padrão. E observando, né, sobre os textos referência, falando da circuncisão, falando do sábado, e também da lei, no sentido geral, que cumprir essa lei seria nada mais do que seguir o exemplo de Jesus, aquilo que ele ensinou. E o próprio apóstolo Paulo, que foi direcionado a nós, nos dá esse alerta do comportamento, da atitude, do perfil de cada um. Agora, quando se trata de circuncisão do coração, não sei se vai ser uma pergunta, mas mais uma colocação. É força, é determinação, é atitude, é uma decisão que vai gerar até uma contrição, uma dor. Quando se age desta forma, naturalmente vai vir aí né, os confrontos com as pessoas, tanto na casa, no lar, ou na comunidade, no sentido geral. E hoje, principalmente agora, nessa atualidade, século que nós estamos presenciando, tem sido difícil tratar desse assunto, no sentido de confrontar, né? Como confrontar e a maneira como confrontar. Mas é necessário esse confronto, essa é a pergunta. É necessário esse confronto. E ele não pode ficar, vamos dizer assim, com a venda nos olhos ou sem ação nenhuma. Tem que existir o confronto. Como vocês estão agindo nessa questão aí no estado, aí em Goiás, na comunidade? Eu creio que tem essa ação, né, pastor Eduardo? Pode falar aí, Edu. É necessário esse... Você está na reunião dos cabeças aí. Não, porque assim, eu estou tratando de liderança, né? Sim. De liderança, não membro, claro. Mas como que vocês estão tratando desse assunto? Como que está sendo esse embate, né? Está sendo um embate verdadeiramente ou está tudo tranquilo? Na realidade, existe essa consciência de responsabilidade que precisa ser gerada nos irmãos. Então, quando falo da circuncisão no coração, está falando de um lugar onde começa a santificação. A gente não pode tratar as ações das pessoas, né? Não seria, o termo seria ação, mas seria comportamento. A gente não trata comportamento, a gente trata a raiz do problema, né? Que é o pecado. Quando Jesus fala que contamina um homem, não está do lado de fora, está do lado de dentro. Então, tem a ver com isso, né? E aí a santificação é esse ambiente de preparo para a salvação. Então, a salvação ela não é um processo, né, que o homem tem responsabilidade nela. Ela é de graça, mas justificação sem santificação não é salvação. Então, tem que ter justificação, que é parte de Cristo, e tem a minha parte, que é a santificação. Juntando esses dois, aí tem a salvação. E a gente tem discipulado, a gente tem trazido para perto irmãos para esse ambiente de edificação, exortação e consolação. E assim, os que não querem... Basicamente, combatendo isso aí, incluindo as pessoas, né? Trazendo para um treinamento como esse. Isso, trazendo para perto. Então, não tem como fazer... Mas é um combate. Isso, mas não tem como fazer isso no púlpito. Do púlpito não dá para fazer isso. É relacionamento. Né? Por isso que a gente está estudando isso, e esse livro virou aí uma regra de doutrina para a comunidade.
Então, a vida, Porque se trazer para uma definição da essência, né, pessoal, isso cada um fazendo sua parte, isso vai gerar realmente um benefício muito grande, né, no sentido de você se promover, você crescer. E, naturalmente, deixar com que as pessoas possam ser tocadas pelo seu comportamento, não você já indo lá cobrar ou exigir, né? É isso? Tá mutado aí, Du. É isso, né? É isso, é apresentar Jesus, né? Isso. A nossa Nas atitudes. Nossa tarefa é apresentar Jesus. Quem é Jesus? Então, no comportamento, na atitude. Isso não, a pessoa muda temporariamente. Ela passa lá 6 meses, mudou de atitude. Logo ela, por força própria, e aí ela cai. Verdade. Então, basicamente é isso. Tá bom, legal. Dentro dessa perspectiva, só pontuar, irmão, que o nosso coração, ele deve ser para se relacionar com Cristo. E aí, quando a gente entende isso, viver em comunidade, a gente não consegue, como é que eu posso dizer, agir individualmente nesse relacionamento com Ele. Quanto mais nos aprofundamos em conhecê-lo, mais a gente entende que precisa ir junto, né? Então, como comunidade, a gente tem tido ações, né, não de... Porque a exortação, a palavra em si, significa isso. Chegar-se para perto, né? Trazer para perto, desculpe. Então, quando a gente fala de exortação, a gente está falando de estar com os irmãos, não no sentido simples da palavra confrontar, mas no sentido completo da palavra de... E nem de expor, mas no sentido da palavra de trazer o irmão para perto. E aí, conforme eu me relaciono com o Senhor, conforme eu me relaciono com esse irmão que está perto, o Senhor, ele santifica a nós dois nesse processo. Entende? Então, é mais do que um nível de excelência que eu trago para alguém que está do meu lado, mas é um caminho que eu quero andar junto com alguém que está do meu lado. Porque quando é um caminho, nós somos iguais. Quando eu tenho que, parece que ensinar algo, trazer uma plataforma, nessa palavra que muita gente usa, para os irmãos, comunidades, perto e tudo, aí eu viro meio que a referência, né? E a gente quer fugir disso, a gente quer que Jesus seja essa referência e nós queremos ser irmãos iguais, andando para o mesmo lugar. Essa eu acho que é a principal coisa que a gente tem feito. A gente passou agora nesse feriado de Páscoa por uns 72 horas aqui em Goiânia, que tinha muito tempo que não acontecia. Então foi uma junção de diversas comunidades, em oração, intercessão, louvor, né? E foi uma experiência muito boa, porque mais do que estarmos ali 72 horas oferecendo orações, canções, louvores ao Senhor, nós estávamos nos relacionando enquanto isso. Então, esse é o lugar, entendeu? Esse é um reflexo do lugar que a gente quer ter diariamente como cidade goiânia, né? Colocando agora. E é o que muitos irmãos dizem aqui, quando o Senhor olha, no caso aqui para Goiânia, né, mas assim como é Cuiabá, não é isso? A cidade aí. Cuiabá. Quando Deus olha para Cuiabá, ele não olha a IBN Renovo, Batista e tal, não, ele olha uma igreja só. E essa é a visão que a gente quer ter também, ser uma igreja só que olha para o Senhor. Acho que esse é o... Quando a gente muda nosso coração nisso, fica mais fácil da gente andar em comunidade, porque mesmo o irmão pecando do meu lado, eu sei que quem santifica ele é o Senhor, não sou eu cobrando. Então aí vira um processo de santificação mútuo. Esse eu acho que é o... Esse, você perguntou, né? Eu acho que esse é o desafio que a gente está tentando fazer nessa caminhada. Acho que sim, a melhor forma de ajudar é o constrangimento gerado, né? A pessoa observar e se constranger, não você ter que expor ela. Vencendo o mal com o bem, né? A pessoa está sendo maldosa, você agindo bem perto dela, ela vai conseguir enxergar o certo, eu creio também. E conecta com tudo isso agora que a gente vai falar, que é basicamente uma alegoria. Se a gente for parar para... Quer falar, Samara? Eu queria pontuar uma coisa Pontua. que eu tenho percebido desde que eu cheguei na Antioquia, é sobre a parte da Bíblia que diz que se você confessar seus pecados uns aos outros, vocês serão curados.
Então, essa parte dessa mentalidade de caminhar junto como iguais gera um ambiente de liberdade. Muitas vezes nós não somos curados e não avançamos porque não existe um ambiente de liberdade, né? Existe um ambiente de competição e de aparência, né? E isso nos impede de sentirmos a liberdade de expormos o pecado uns aos outros, né? E essa exposição do pecado, ela traz muita cura individualmente, né? E às vezes tem irmãos que estão infectados e que não são curados justamente porque não encontram, né, na igreja essa comunidade, esse ambiente para poder, né, confessar, se abrir, pedir ajuda, né? Então elas permanecem nesse pecado muito por conta disso. Então já a gente viveu alguns momentos nesse lugar de mentalidade de iguais, de relacionamento, então de liberdade para poder confessar e ser curado, e crescer e desenvolver, né? Assim, só uma experiência, algo que eu tenho provado. Amém. Amém, é isso, Amara. Eu estava falando que conecta justamente porque aqui eu acho que vai usar uma alegoria em que ele fala o seguinte: se a gente for parar para pensar, a gente está falando das regras da aliança. Por que elas existem? Por causa do pecado. Mas se a gente for parar para pensar também a questão da obediência da lei, quando você tem um marido que chega para sua esposa e estabelece as condições, o que ela deve fazer para manter a casa em bom funcionamento, ele apresenta essas condições a ela, as regras, para que a casa esteja em bom funcionamento. E ela cumpre todas as regras. Só que essa esposa, mesmo cumprindo todas as regras de casa, é uma esposa adúltera. Então ela quebrou todo o sentido inicial da aliança. Então adianta ela ser a melhor, digamos assim, vamos colocar nessa palavra, dona de casa, mas ser uma mulher adulta. Então, assim somos nós também. Às vezes nós queremos ticar tudo que está escrito ali, o que devemos fazer, mas nós não queremos ter esse relacionamento no íntimo. Nós não queremos circuncidar o prepúcio dos nossos corações. Então, esse é o aspecto. O mais importante não é simplesmente fazer as coisas de casa, mas é o relacionamento entre o marido e a mulher. Agora, se esse esposa se relaciona com seu marido de forma plena, essas regras serão apenas um complemento, serão apenas assim a consequência desse bom relacionamento. Então, essa mentalidade nossa legalista, que a gente tem que desconstruir, batalhar muito ainda, é justamente isso. Eu não dizimei, eu não ofertei, então eu não posso fazer isso, fazer aquilo. Eu não cheguei na expectativa que alguém tinha de mim, então eu não posso fazer isso ou fazer aquilo. A gente pega essas regras, às vezes, até doutrinárias, de como viver a igreja dentro da comunidade, e coloca elas acima do relacionamento de Deus um para com os outros. Então, quando a gente falou isso, andar junto como iguais, é esse lugar de liberdade, não para pecar, mas de liberdade para nos santificarmos juntos. Então, por que existem regras? Porque o Senhor mesmo estabeleceu as leis em Moisés, porque elas eram necessárias. Então, aqui o que eu quero dizer, não é possível efetuar uma reconciliação entre parceiros de aliança apenas na obediência da lei. Vou falar isso, mas logo em seguida não para por aí, não grava só isso. Então, assim, não é possível, nessa alegoria do marido e da mulher, essa mulher adulta, ela simplesmente estar cumprindo as leis e alegrar o coração do marido, se ela acabou de quebrar a aliança. É necessário arrependimento, reconciliação e restauração, né? Ressarcimento, digamos assim. Você precisa ter um ato de mudança de coração para que o outro enxergue em você. E esse outro, na figura de Deus, enxergue em você que o seu coração agora é novo, que as suas atitudes serão novas, entendeu? E que essas regras estabelecidas que você cumpria desde sempre, elas serão por causa de um coração contrito e não por causa de uma religião aparente. Então, é necessário que eu estava falando, arrependimento, na verdade, o termo técnico seria arrependimento, expiação e restituição. São 3 termos que a gente encontra na Bíblia, né? Lá em Crônicas, 2 Crônicas 7,14 diz: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender e deixar os seus maus caminhos, eu descerei dos céus, sararei a sua terra,
Sararei sua terra e curarei suas feridas. Agora eu esqueci o finalzinho agora. Mas enfim, o que o Senhor está falando? Ele está trazendo que o principal ali é um coração arrependido. É esse coração arrependido, o sacrifício servindo dessa expiação. Hoje, qual que é o nosso sacrifício que serve para a expiação dos nossos pecados? Qual que é? Escreve no chat alguém aí. Não vou falar não, escreve O no de chat. Cristo. Aê, que é boa. Achei que ninguém ia falar. Qual que é o sacrifício para a expiação dos nossos pecados? Jesus. Jesus crucificado, sangue de Cristo, serve de expiação dos nossos pecados. Agora, eu falei de arrependimento, expiação e restituição. Como que nós restituímos algo ao Senhor que é impagável, né? Então, essa restituição, quando a gente começa a entender esse caminho que o Du falou um pouco sobre a justificação, a redenção e salvação. Quando a gente começa a entender esses termos, a gente entende que a nossa vida tem que ser alinhada para aquilo que o Senhor fez na cruz. Quando a gente entende que a nossa vida tem que ser alinhada, nós conseguimos entrar nesse caminho de restituição ao Senhor. Vou colocar muitas aspas aí. Essa restituição ao Senhor é essa igreja imaculada que ele virá buscar. É sermos um. Aí eu estou colocando, não sei se é heresia, depois o Du conserta. Essa restituição ao Senhor é a unidade da fé da igreja dele. Quando a igreja ser uma só, ele virá para buscar uma noiva. E é essa restituição que ele espera, pelo sacrifício que ele teve e por aquilo que ele quer proporcionar para nós. Basicamente, era isso que eu queria falar. Eu queria só terminar lendo o último parágrafo do livro, que ele fecha muito bem. Eu acho que é a melhor maneira da gente terminar, e aí depois, qualquer dúvida, pergunta, o Du responde, tá? Tira um parágrafo, diz assim: vamos resumir, tá lá na página 45. Vamos resumir o funcionamento da aliança da seguinte maneira. Em primeiro lugar, há um ato interventor de redenção da parte do Salvador. Depois, há uma oferta graciosa de relacionamento da parte do Salvador à pessoa resgatada. Esse relacionamento é o âmago e o alvo de todo o assunto. As palavras e a promessa de uma aliança são apresentadas para definir a natureza do relacionamento. Os sinais são dados para imprimir de forma bem viva na mente dos participantes da aliança que ela foi feita para durar. As expectativas expressas pelas duas partes são elaboradas em forma de lei. As consequências positivas, bênçãos, pela preservação da aliança são declaradas, e os castigos, maldições, diante da quebra dos artigos da aliança também são anunciados para garantir seu cumprimento. As diversas partes das escrituras funcionam em conjunto para formar um quadro completo daquilo que chamamos aliança. Então, aqui a gente acabou de falar como a aliança funciona, muitos aspectos, perspectivas, falamos muito sobre os sinais, falamos sobre o que realmente Deus deseja com essa aliança. E é isso, gente. Se ficar alguma dúvida, alguma consideração, vamos falar que esse agora é o momento. A gente tem pelo menos 3 minutos para poder falar ainda, se quiser. Muito interessante a perspectiva, né, que você terminou sobre a obra do Senhor, que é o que Efésios, Paulo vai falar em Efésios, né, que Cristo deu a sua vida pela noiva, e aí ele faz esse paralelo com o casamento do homem e da mulher, que o marido lava, né, a esposa purifica a esposa com a palavra. Então, Jesus ora em João 17 para que Deus dê a glória para eles. A glória de Deus tem um objetivo, é unir, trazer unidade, né? Ali a oração é justamente essa. O Senhor dá para eles a glória do Senhor para que eles sejam um. Isso. Então, a glória tem um objetivo, nos tornar um. A glória não é para a gente chapar, né? Como a gente fala aí muito, vamos chapar na glória de Deus. Não, a glória é para a gente ser um. Então, é uma vida racional diante do Senhor, com responsabilidade de santificação, de submissão uns aos outros,
e de amor pleno ao Pai, né? Então, muito bom. Eu acho que a gente está caminhando. Lá no grupo eu vou colocar alguns PDFs de um estudo que o John Walker deu alguns anos atrás, que são as 7 alianças, que vão trazer parâmetros das alianças na Bíblia. E aí, se os irmãos quiserem, vai ser um material a mais, para vocês entenderem mais um pouco a perspectiva de aliança, né, na vida da igreja. Não só na vida da igreja, mas de toda essa história que a gente está falando do plano da promessa de Deus. Deus é pactual e por isso que ele se movimenta através da aliança. E dúvidas também, durante a semana, vocês podem usar aquele grupo lá para mandar mensagem, para pontuar alguma coisa que vocês entenderem em Deus. Vamos crescer juntos. Esse é o objetivo. É isso. Amém. É isso, então. Aleluia. Salvar a gravação aí, do. Então, só uma consideração, pastor Eduardo, todos os irmãos, essa aliança do Senhor conosco. É impressionante, né? Nós, aqui de Cuiabá, hoje temos essa liberdade com vocês aí. Sim. Tem sido bênção, porque já está sendo falado, está sendo comunicado a igreja da Antioquia dentro do coração, dentro da existência da comunidade aqui. Nós estamos, né, despontando para essa realidade. Amém. Eu tenho acompanhado o pastor Eduardo com a maneira que está sendo cuidado aí os irmãos. E eu estou aqui naquela expectativa, vamos dizer assim, glamurosa. Eu estou daquele jeito, esperando o momento exato para celebrar aí a primeira ceia, né, no modelo da Antioquia. Amém. Agradeço Amém. a cada um de vocês. E considerando, né, a oração de vocês por nós. Amém. E eu creio que, você vê, a primeira live que eu consigo participar na íntegra, né? Amém. As outras deu problema, dificuldade, atrapalho, no sentido de ter que estar em outros lugares. Uhum. Mas bênção pura, muito obrigado, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. E espero em breve poder participar aí, né, corpo presente. Amém. 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 Beleza? Amém. Um abraço a todos aí. Abraço. Amém. Mais alguém que levantou a mão? Foi o Luiz, né? O Luiz? Então, gente, foi benção, né? Como sempre, né? Muito aprendizado aí. E glória a Deus. Cada dia mais aprendendo do Senhor, né? Amém. Graças a Deus. Amém. Amém. É isso aí. Hoje é aniversário do Luiz, por isso que ele tá meio... Tava comendo bolo lá, meu irmão. Eita, glória. 25 anos? Hã? 25 aninhos? Rapaz, a idade de Cristo, hein? 33. Benção. Benção. Glória a Deus. Amém, irmãos. Tem alguém mais a falar? Queria que a gente orasse. Terminar? Não? Tá bom, vamos orar então. Vamos usar o grupo lá para comunicar. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que está aqui, Senhor. Amém. Oro para que tudo isso que foi lançado aqui, Senhor, possa encontrar o nosso coração como terra pronta para receber semente. Que essas sementes possam crescer, germinar e produzir frutos e frutos que são dignos de arrependimento, frutos que vão permanecer. Oro pela vida de cada um dos teus filhos, pelo lar, pela família, pela vida de Eduardo, da Carol, Pai. Continua, Deus, abençoando os teus filhos nessa caminhada. Continua nos abençoando como igreja aqui em Goiânia, lá em Cuiabá, Senhor. Abençoa o teu filho, lá, o pastor Manuel, e a toda a comunidade que está lá.
Amém. em nome de Jesus. O Luiz, que está lá no senador Canedo, Senhor, esposa, e tudo aquilo que o Senhor está desenvolvendo através da vida dos teus filhos ali. Em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor venha estar conosco, seu rosto resplandeça em nós, que nós possamos prosseguir essa caminhada até que o Senhor volte, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vocês. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Valeu, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou aqui na minha luta aqui, um pouco para desgravar. Aleluia. Que bom. Aí. Bom que o senhor está aí.